Fine to call a timeout or a 20. Here's Isaiah. Let's see what we got. All the way up. Go! Buckle up! Oh, baby, what a play by Grant Hill. Under 3 seconds to do it. Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it! He's got it! Chauncey Billups hits the three. From the corner, Cade Cunningham. He hits it! A clutch triple for Cade! Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram, tá bom? Se você quiser nos seguir aí em todas essas redes sociais, vou deixar o link aí na descrição e também o link do YouTube lá, eu não sei onde você está escutando, mas enfim, tá tudo lá, como eu sempre falo aqui no começo. E hoje nesse episódio aqui, se eu não me engano, é o 8º episódio do podcast, eu vou falar sobre o draft, né? O nosso draft aí que aconteceu no dia 22 de junho. Vou falar sobre o Pistons pegando o Ausar Thompson e o Marcus Sasser. Vou falar também dos boatos que teve aí antes e depois do draft. Vou dar uma analisada também no Ausar e no Sasser. E é isso, cara. Eu vou falar mais outras coisas também, só que eu não tô lembrando aqui. Aí no próximo bloco aí eu vou lembrando tudo, tá? Inclusive até anotei aqui pra ficar tudo organizado. E é isso. Para não demorar muito, vamos começar logo. Bora! Bora começar o bloco e vou logo avisando aqui. Eu já tenho uma desculpa porque no episódio passado estava chovendo. Eu nem sei se atrapalhou o áudio, para falar a verdade. Na hora de editar eu não achei tão problemático assim. E hoje eu vou logo avisando que, como eu moro em Belém, né? Digamos que aqui não é o lugar mais frio do mundo, então eu tô com o ventilador aqui perto. Então pode ser que atrapalhe o áudio, vou logo avisando aí no começo do bloco, tá? E para não ficar enrolando, como eu já disse lá na abertura e como eu sempre faço, eu vou logo começar aqui falando sobre os boatos do dia, tá? Do Pistons. Porque antes de... eu gravei o outro episódio, eu nem lembro mais que dia eu gravei, foi no dia 18, eu acho, cara, eu nem lembro, mas acho que foi eu decidi postar um pouquinho antes, assim, não uma semana antes, mas o meu objetivo era postar 5 dias antes, mais ou menos, para o pessoal poder ouvir e tal, mas eu meio que fui deixando passar porque eu queria saber novas informações também. Por exemplo, logo quando eu lancei o podcast, logo em seguida já começou a sair notícias novas, né, que eu acabei não colocando no episódio anterior. Por exemplo, o Ausar Thompson se firmando na pick 5, né? Antes a gente só tinha um boato ali que algumas pessoas em Detroit gostavam dele, mas, por exemplo, no dia do draft de manhã, geralmente já saem muitas coisas, sabe? E, cara, já basicamente tinha vazado que era bem provável que ele seria a escolha. E saiu de todos os lados, saiu do Vicene, saiu do Givone, saiu do Kevin O'Connor, saiu do Wasserman lá do Bleacher Report, saiu em todo lugar. Basicamente começou ali com o James Edwards, né, que a gente até brinca, né, às vezes, mas pô, o cara conhece de Pistons, né, o cara tem boas fontes lá. Inclusive ele fez uma matéria na manhã do draft, do dia 22, bem antes, tá, do draft, foi de noite só. E, cara, ele fez uma simulação ali que ele escolheu o Ausar Thompson na 5, que já era a previsão dele, né? Que ele começou esse boato, na verdade, de que o Pistons gostava muito do Ausar. E o Marcus Sasser na 31. Esse daí era uma possibilidade, porque, inclusive, a gente falou ali naquele episódio que a gente, depois da loteria, né? Que eu fiz o episódio com o Arthur, a gente citou um pouco o Sasser e a gente achava que ele não ia sobrar na 31, né? E acabou sendo isso, né? Mas o Pistons foi lá e subiu para pegar ele na 25. Eu vou explicar tudo, como saiu essa troca também. E é isso. Esses foram os boatos do dia, cara. Por exemplo, ainda tinha uma galera que achava que o Jarvis Falk podia ser o escolhido, mas eu acho que não, porque numa entrevista um dia antes o Troy Weaver falou que ele prefere escolher um cara que tem um teto maior do que um piso maior, né? Ele prefere escolher um cara que tem mais potencial, assim.
Ele prefere um home run do que um bunt, né? Quem entende de beisebol aí. Mas isso ficou meio claro que ele não ia de Giannis, né? O Giannis não tem um teto tão alto, mas ele tem um piso. Eu acho que é o melhor entre esses aí. Talvez ele já chegue ajudando o Indiana Pacers, né? Foi o time que ele foi. E é isso. Aí tinha o Whitman, né? Que ali no... Acho que um dia antes do episódio ir ao ar, o episódio 7, começou a sair notícia que o Whitman tava com alguns problemas, cara. Eita, minha gata derrubou um negócio aqui. Que o Whitman tava com alguns problemas aí. Mas, cara, eu tinha uma dúvida, porque isso começou com o Pistons, né? Na verdade, que o James Verde tinha citado que ele tava meio que fora de questão, assim. E, cara, ele foi caindo, né, durante o draft, que o cara foi parar na pick 20, né? Até agora o pessoal não sabe exatamente o que foi, mas, cara, ele sempre, se você for procurar entrevistas deles, a galera tinha uma preocupação por ele ser meio peladeiro, né, entre aspas, o cara não tem um QI de basquete alto, né, e ele não é um grande defensor, basicamente ele vive do atleticismo dele, e dessa criação de jogadas que nem sempre é tão efetiva assim. Mas, cara, ele é um cara com talento, né? E só tem 18 anos e tal. Mas acumulou aí entrevistas ruins, treinos ruins. O cara meio que sem vontade. E ainda tem uma história aí que ele tinha um problema na cartilagem do joelho, que é irreparável praticamente, né? Então, cara, ele foi caindo e foi parar na pick 20, né? Com o Houston Rockets. E boa sorte pra ele aí, mas... né? Bora ver o que vai dar isso aí. Já que eu já falei dos boatos, vou falar sobre uma parada rápida aqui, que o Bojan e o Bucks não foram trocados, né? Eu tava achando que o Bojan ia ser trocado no dia do draft, mas ele acabou não sendo. Interessante isso, porque eu acho que isso indica que o Pistons, né, já decidiu que, cara, ele é hora de pegar veteranos, né, para esse time. Não vão ficar trocando jogadores por picks, mas a gente precisa de caras mais experientes aí, que caras já são rodados na NBA. E o Bojan pode ajudar o Pistons. Mas é engraçado que eu tô falando isso, mas, por exemplo, ele pode ser trocado amanhã, né? Porque a Free Agency começa, acho que dia 1º ou é dia 30, né? Mais ou menos. E ele ainda pode ser trocado. Inclusive, o Pistons costuma fazer algumas trocas assim. Por exemplo, a do Sekou Doumbouya, pra quem... Não sei se alguém lembra dele, o Sekou Doumbouya, ou Doumbouya, né? Francês o nome dele, eu sei pronunciar direito. Mas o Sekou Doumbouya, que era assim que eu chamava ele foi trocado depois da Summer League, né? Então, pode ser que algum jogador do Pistons seja trocado depois da Summer League. Por exemplo, a gente adquiriu o Bojan, do Jazz, perto do... Cara, foi perto da pré-temporada, na verdade, né? Eu acabei de lembrar isso. Foi bem pertinho da pré-temporada, a gente acabou adquirindo o Bojan Bogdanovic. Ele, cara, eu queria que ele ficasse, né? Se não fosse trocar. Mas eu vou logo falar porque depois do draft saiu uma notícia que o Pistons estava em negociações. Eu não sei se o Pistons teve negociações ou meio que ainda estava conversando, sabe? Com o Atlanta Hawks. Tá? Era uma matéria do Jake Fisher, lá do Yahoo Sports. Ele citou que o Pistons estava procurando aí, estava tentando negociar pelo DeAndre Hunter. E, cara, provavelmente envolveria o Bojan, né? Porque o DeAndre Hunter já vai entrar agora na renovação dele. Ele acabou de renovar por 4 anos. E ele vai ganhar 20 milhões por temporada, né? E é meio pesado o contrato dele, mas ele é um cara jovem e o problema dele mesmo é as lesões, né? Ele é meio injury prone assim. Mas sei lá, cara, eu acho que é um cara interessante, é um bom defensor. Sempre apoia ali o Hawks justamente por eles terem uma defesa meio horrível, né? Por causa do Trae Young ali, meio que acaba defendendo por 2 na maioria das vezes. Mas, cara, seria interessante, né? No mínimo, assim, mas a gente teria que entregar o Bojan, que, como eu disse, o Bojan ganha 20 milhões e o DeAndre Hunter também ganha esses 20 milhões. Mas eu acho que o Hawks pediu mais alguma coisa, cara, pelo DeAndre Hunter ser bem mais jovem, né, que o Bojan. Eu acho que eles devem ter pedido a 31, talvez, ou mais picks aí futuras. Não sei, cara, não sei, mas até agora não sei mais nada, né? Se vai acontecer, você já foi avisado aqui nesse episódio.
Mas aí é interessante, né? O Pistons vai provavelmente está tentando reforçar esse time aí para a temporada regular. Obviamente não para ir para playoffs, né? Não é um all-in. O Pistons não vai trocar nenhum jogador jovem dos importantes para pegar para tentar pegar um All-Star, por exemplo. Não é isso, né? O time tá saindo da reconstrução agora, então não tem muito o que forçar aqui nessa situação. E bora começar logo falando aqui, para finalmente a gente falar, na verdade, do draft do Ozar, né? Como todo mundo já sabia aqui, né? Lá no dia já tinha repassado no grupo que a escolha provavelmente ia ser o Ozar, caso não tivesse um trade down, provavelmente com o Utah Jazz. Inclusive eu já vou falar isso do Utah Jazz porque eles fizeram uma oferta pro Pistons, tá? Eles queriam subir para 5. É engraçado que todos os boatos que saíram no dia ali praticamente estavam certos. Por exemplo, o Emp da 1, obviamente, né? Isso não tinha nem boato nem nada, mas isso era meio óbvio. O Brandon Miller na 2, o Woj já estava cravando isso. Ano passado ele errou, né? Mas esse ano ele acertou o Brandon Miller na 2. Scoot Henderson na 3. E o Amen na 4, o Ozar na 5. E na 6 o Anthony Black, né? Essa semana já tinha saído que o Anthony Black estava subindo no draft, que o Wizards queria ele, e acabou que o Orlando Magic pegou ele na 6, né, na pick 6, depois do Pistons. Inclusive, era por isso que o Utah Jazz queria subir. Eles queriam subir para pegar o Anthony Black na pick 5, mas eles não conseguiram. A oferta, que segundo o James Edas, tá? Então a chance de ser verdade é muito maior. O Utah Jazz ofereceu pro Pistons a pick 9 e a pick 28, tá? Desse draft. E o Pistons recusou. E também eu acho que... Não, a verdade é a seguinte. A pick 9, a pick 25 deles... Perdão. Eu me confundi aqui. A pick 9, a pick 28 deles dessa temporada e uma pick de 2025, tá? Eu sei que eles têm uma pick protegida deles, tá? Que se eles não ficarem no top 10 em 2025, essa pick vai pro Oklahoma City Thunder, tá? Então, eu não sei exatamente se foi essa que eles tentaram enviar, ou foi uma outra. Eu acho que eles têm uma pick do Bulls, eu acho, não lembro, cara. Do Hawks, não lembro exatamente. Eu sei que eles têm uma pick do Cavs, né? Da troca do Donovan Mitchell. Inclusive não tem proteção alguma, né? Então eu não sei que pick eles quiseram mandar. Mas, cara, eles fizeram oferta, né? Só não sei se eles fizeram oferta da 9 e da 16, né? Que eles tinham a pick 16 também, mas acabou não rolando, cara. O Troy Weaver tá acreditando no Ozar, né? Pelo menos isso, né? O GM pelo menos acredita no jogador que ele tá escolhendo, né? E na verdade não é só ele. Obviamente o Troy Weaver gostava desses caras aí da UTE, inclusive quis contratar o Kevin Ollie para treinador, né? E meio que ficou óbvio que ele gostava do Ozar Thompson já, desde dessa época aí, do mês passado, que ele queria contratar esse cara. Só que muitas pessoas desde o Pistons também gostavam do Ozar. Gostaram dos trainers, das entrevistas. Não só isso, né? O Pistons não costuma draftar jogador por causa de treino, essas coisas. Mas, tipo, a entrevista acho que conta muito para tentar saber do cara, para saber da inteligência dele em quadra, de como ele vai se comportar com os companheiros de equipe, né? Que não adianta colocar um monte de doido junto, que, cara, é muito difícil dar certo isso, né? E como a gente sabe no Pistons, a galera é bem trabalhadora e tal. A galera gosta de evoluir junto ali, gosta de treinar junto, de jogar junto, etc. Então, eu acho que o Ozar se encaixa aí nessa posição com o Pistons. E além disso, provavelmente, na minha opinião, né? Não sei se alguém acha outra coisa, mas na minha opinião, acho que ali na pick 5, o Ozar Thompson, assim como na entrevista que o Troy falou, que ele prefere o jogador de maior potencial, na minha opinião, o Ozar Thompson era o cara com maior potencial ali. Talvez atrás do Amen, né, do irmão dele, provavelmente. Aí entra uma discussão interessante, mas como o Amen saiu no Hawks, eu não vou mais ficar comparando os dois, né? Não preciso mais ficar comparando, já que o Amen joga em outro time. Mas, cara, eu acho que o Ozar, ele tá bem pertinho ali do irmão dele. Cada um tem uma... Eles são bem parecidos, né, mas eles têm características diferentes. Algumas só, né? Mas dá pra diferenciar bem ali, às vezes, em algumas ocasiões. Ao contrário da aparência dele, que é bem difícil, né? Diferenciar. Tirando o cabelo ali, eu acho que o maxilar também. Se eles deixarem o cabelo mais igual, fica mais difícil ainda de diferenciar na aparência.
Mas, cara, é isso. Eu gostei da escolha, da pick 5. Depois ali, durante da loteria ali, depois passou alguns dias da loteria, eu acho que o Alzheimer era o meu favorito, né? Inclusive, eu acho que eu falei isso no episódio passado. O Hendrix eu gostava muito, mas depois dessa entrevista do Troy, eu vi que ele estava confiando muito no Alzheimer. Cara, eu vou confiar no General Manager do Pistons, né? Porque eu não entrevisto jogador, cara, então eu não sei o que o jogador. Se o jogador é trabalhador, se o jogador é meio preguiçoso, eu não sei, sabe? O que a gente aprende, assim, é sei lá, o potencial, o que ele fez lá onde ele jogou. Agora, essas coisas que são extra-quadra, sabe? Entrevistas, esses treinos individuais aí com os times e tal. Como o jogador pode se comportar com os outros jogadores do time. Isso aí já não é comigo, né? Isso aí é com os treinadores do Pistons, os scouts, os olheiros, né? Da equipe. Não só do Pistons, mas de outros times também, obviamente. Mas aí, cara, eu gostei da escolha, basicamente isso. Daqui a pouco, lembrando que eu vou falar sobre as qualidades, né? E também os pontos fracos do Ausar Thompson. Também vou fazer isso com o Marcus Sasser, tá? Depois dessa escolha aí do Pistons na 5, tá? O Pistons não trocou, quis a 5 mesmo, do Ausar Thompson. Passou o draft ali, teve o Bilal Coulibaly, né? Saindo na 7. Aí antes saiu o Anthony Black, né? Como eu disse, no Orlando Magic. O Wizards subiu para pegar o Bilal Coulibaly. Segundo as notícias aí dizem, era o Thunder estava tentando subir para pick 7, tá? Para pegar o Coulibaly. Aí por isso que o Wizards acabou subindo. Eu acho que mandaram 2 picks de segunda rodada, alguma coisa assim. Cara, não mandaram quase nada também. Já que o Indiana Pacers ia pegar o Jerry Walker ali na 7, então não fez diferença para eles. Eles pegaram na pick 8 também, então é um trade up aí, bem meio sem graça. Mas sei lá, não faz tanta diferença assim para nenhum dos dois times, né? Então, na pick 8 o Jerry Walker. Na pick 9 foi o Taylor Hendricks, né? Que era o cara que eu gostava aí. Na pick 10 foi o Cason Wallace. Aí já foi o Thunder subindo, né? Thunder, essa pick era do Dallas Mavericks. E o Dallas Mavericks acho que fez um bom movimento aí, porque eles desceram 2 posições. E eles queriam um pivô, né? Eles queriam um pivô, que eu já vou falar daí daqui a pouco, que eles pegaram. Eles queriam um pivô, eles poderiam pegar ele na 10 e na 12, porque ninguém ia pegar. Aí como o Thunder ofereceu aí... Na verdade o Thunder ofereceu a pick 12 e recebeu o contrato do Bertans, né? Que é horroroso. Nossa, podre o contrato dele. Mas eles queriam o Cason Wallace, então tá aí pro Thunder, né? Boa sorte pro Cason Wallace aí, lá no Oklahoma City Thunder. Aí na pick 11 teve o Magic, a segunda pick deles aí da loteria. Pegou o Jet Howard, que é de Michigan e tal, o filho do Howard lá, aquele jogador que fez parte daquele time de Michigan dos anos 90 lá, junto com o Jalen Rose e tal. E, cara, é interessante. Aí depois o Dallas Mavericks pegou o Derek Lively, né? Lively, sei lá. Ele jogou, inclusive, com o Jalen Duren lá no high school e tal. É um cara bem talentoso. Ele é um cara 5 estrelas aí, vindo do college. Ou vindo do high school, na verdade. Mas ele foi pra Duke, não teve tanto espaço e tal. Eu não vou ficar muito falando aqui. Eu vou logo passar aqui as escolhas, tá? O Raptors pegou na pick 13 o Grady Dick. Acho que é bom pra eles não tem arremesso nenhum naquele time lá. Basicamente todos os jogadores são iguais, né? Então eu acho que vai ajudar muito. O Pelicans pegou o Jordan Hawkins de Connecticut. O Hawks pegou o Kobe Buckfin de Michigan. De Michigan, né? Interessante, mais um jogador de Michigan aí. Inclusive estava cotado bem alto. Muita gente achava que o Kobe Buckfin ia sair na pick 8 do Wizards, tá? Aí o Lakers... Não, antes teve o Utah Jazz na 16, pegando o Keontae George. Depois teve o Los Angeles Lakers na pick 17, pegando quem foi que... eles pegaram o Jalen Hood Schifino, né? Jalen Hood Schifino. Inclusive tinha saído uma notícia do Givone que... Antes do draft, tá? Que o Pistons gostava de alguns outros caras ali, mas... Eu não sei se o Pistons tentou subir, tá? Pra pegar o Jalen Hood Schifino. Mas o Pistons gostava, por exemplo, do Cason Wallace, do Grady Dick e do Jalen Hood Schifino. Mas ele acabou saindo na pick 17. Aí eu não sei se... Eu não tenho informação. Não vi nada se o Pistons tentou subir pra pegar esse cara. Ou um desses caras, tá? Aí depois tem o Heat na 18 pegando o Jamie Jackson Jr.
Depois tem o Warriors na 19 pegando o Brandon Puzienski, que jogou com o Jalen Williams lá em Santa Clara na temporada passada. O Rockets pegou com o Richmond, né, na 20, como eu já falei. O Nets na 21 pegou o Noah Conley de Alabama, né? Para quem viu aí o Jabari Smith, o Brandon Miller lá em Alabama, viu também o Noah Conley lá. 18 anos só, bem novinho na verdade. O Nets aí pegou o Dariq Whitehead, que eu achava que ia sair na 31, porque é amigo do Cade e tal. É um cara bem talentoso. Mano, eu não sei se esses caras são dois caras novos e talentosos, assim. Talentosos. Mas eu não sei se eles vão ter tanto espaço no Nets, sabe? Então, não sei se foi uma grande escolha pro Nets, sei lá. Eu acho que se pegasse caras mais experientes aí, talvez pudesse aparecer mais. Mas eu não sei também, cara. Tanto faz, eu não torço pro Nets, então não me importa muito. O Blazers aqui pegou o Chris Murray, né? Que o Blazers pode ser que inicie uma reconstrução, né? Então, eu não sei se o Chris Murray foi a melhor escolha aqui. Se não iniciar a reconstrução, então o Chris Murray foi porque ele já é um cara pronto para NBA. Eu acho que ele tem 23 anos, inclusive, já. Né? É um cara bem pronto. É o irmão gêmeo do Keegan Murray, que saiu na pick 4 na temporada passada. E o Kings na 21 pegou o Oliver Maxence Prosper, que é um cara que subiu muito por causa do combine dele, que é um bom chutador mais ou menos de 3, chuta 34% para 3, eu acho, e tem uma envergadura muito boa. Eu acho que essa pick aqui era do... Não, essa pick foi pro Mavericks, né? Pro Dallas Mavericks, tá certo isso. Foi pro Dallas Mavericks, o Oliver Maxence Prosper. Aí na pick 25 tem a gente, tá? Eu vou logo fechar aqui a pick 30, só para falar da 26 aqui. O Ben Sharper foi pro Pacers na 26. O Nick Smith Jr., que era um cara 5 estrelas também vindo do high school, foi parar na pick 27 do Hornets. E o Utah Jazz pegou na 28 o Bryce Sensabaugh, na 29 essa troca aconteceu. Foi a troca que o Nuggets fez com o Pacers, né? Essa pick era do Pacers e o Nuggets pegou. Na 29 o Julian Strouder, né? Que era um cara que eu gostava muito lá de Gonzaga, e o Nuggets pegou aqui. E na 30 o Kobe Brown foi pro Clippers, tá? Agora a gente vai falar aqui da nossa pick 25, que na verdade não era nossa, né? Era uma pick do Grizzlies, só que dia 21 ela foi trocada com o Boston Celtics, tá? Que foi na troca lá do Marcus Smart pro Memphis Grizzlies. Aí eles acabaram mandando essa pick para Boston, e Boston trocou com a gente, tá? Trocou com o Detroit. A gente tinha a pick 31. Perdão. A gente mandou a nossa pick 31 e 2 picks futuras de segunda rodada. Na verdade é uma pick cheia de frescura ali. Nem é exatamente nossa, mas é basicamente a melhor escolha entre Pistons, Wizards e Bulls, eu acho que é isso. Cara, eu não vou conseguir explicar isso aqui, mas basicamente nem pesa pro Pistons isso, pra falar a verdade. Então basicamente o Pistons subiu aqui pra pick 25 por nada, né? Pela nossa pick 31. E como já era meio que noticiado que o Pistons ia sair só com 2 calouros aqui, então não fez tanta diferença. Mas aqui uma coisa interessante, porque como o Jazz tinha oferecido a pick 28, né? O Pistons poderia ter ficado com a pick 9, a 28 e a 31. Agora eu vou tentar fazer uma simulação aqui se o Pistons tivesse feito essa troca, tá? Por exemplo, o Pistons provavelmente pegaria o Taylor Hendricks, né, na pick 9. Aí aqui o Pistons ia tentar subir, mano. Porque é o seguinte, como o Pistons ia ter a 28 e a 31, o Mark Sasser provavelmente ia sair na 26. Ou alguém estava tentando subir para pegar o Sasser na 25, tá? Aí o que acontece aqui? O time, no caso Boston Celtics, provavelmente ia pedir a pick 28 e a 31 do Pistons, né? Aí o Pistons ia ter que mandar, cara. Então não ia fazer tanta diferença assim, sabe? Porque basicamente o Pistons ia sair do draft com o Taylor Hendricks e o Mark Sasser, né? E a pick 25, ó. Mas tipo, se eles mandassem essa pick 25 aí que eles ofereceram, o Pistons teria que mandar mais alguma coisa, tá? Eles pediram algum jogador que não foi informado pelo James Edwards. Mas provavelmente era algum jogador. E nem fica alegre, provavelmente não era o Marvin Bagley, tá? Todo mundo quer mandar o Bagley numa troca, mas provavelmente eles pediram outro jogador. E o Pistons preferiu não aceitar essa troca.
Acho até melhor. Teve gente que curtiu essa troca aí, se acontecesse. Mas, cara, olhando assim, fazendo esse cálculo aí, que o Celtics ia pedir essa 28 do Pistons e a 31 do Pistons também, né? No caso. Aí não ia mudar tanto, né? Basicamente a gente ia sair desse draft com o Taylor Hendricks e o Mark Sasser. Então a gente saiu com o Oscar Thompson e o Sasser. Cara, o Mark Sasser, ele é um cara muito interessante, porque o Pistons, aparentemente, ali nas entrevistas do Troy Weaver, ele já tava caçando, cara, o Mark Sasser há bastante tempo ali naquele draft. Estava com medo dele acabar não saindo pro Pistons. Tinha outros analistas também, por exemplo, o Arn Tellen, que é o vice-presidente do Pistons, e o filho dele, que é um scout do Pistons lá também. E eram dois caras que eram bastante fãs do Mark Sasser. E, cara, é uma aquisição muito boa, porque o Pistons estava precisando de um guarda de reserva, né, na verdade. A informação do James Vedas, alguns meses atrás, é que o Pistons ia procurar um armador reserva experiente, né? E nesse caso não é tão experiente assim, mas é um jogador que foi senior no college, que jogou por 4 temporadas lá em Houston, tá? Perdão. Ele jogou por 4 temporadas lá em Houston e ele é um jogador com espírito vencedor, né? Obviamente ele não ganhou nenhum título lá no college, mas, cara, ele é quem joga em Houston, tá? O cara tem que ter... Cara, ele tem que ser brabo, porque o treinador lá, ele bota pra ferrar. E, cara, e no caso, o Mark Sasser, nesse ano, eu acho que o Houston era... Houston, no caso, o time, tá, do college, não o Houston Rockets, mas o time de Houston lá no college era o melhor time do país, provavelmente. E o Mark Sasser era o melhor jogador de Houston, até por ele ser mais experiente, né? Mas tinha outros seniors lá também no time titular deles. E além do calouro Jarvis Walker, tá? Jarvis Walker jogava em Houston também. Era o melhor time do país, acabou não sendo campeão, né? Já que o March Madness é só um jogo, então tudo pode acontecer, somente numa partida de basquete. E, cara, eu acho que é uma ótima aquisição. Eu já vou falar sobre ele, tá? Então, daqui a pouco, então... Só vou falar sobre essa sequência aqui do draft. E depois eu vou falar sobre o jogador undrafted que o Pistons escolheu aí, que não foi draftado, tá? Aí na pick 31 foi pro Hornets. Depois o Celtics, né, trocou essa pick. Eles pegaram o James Minaj, que é do Barcelona. Na 32 o Pacers pegou o Jenny Pickett. Na 33 o Spurs pegou... O Spurs trocou a pick com os Timberwolves, né? Eles pegaram o Leonard Miller, que era um cara que eu gostava também. O Hornets trocou com o Kings e pegaram o Kobe Jones na 34. O Bulls trocou com o Celtics? Não. Não, eles trocaram com o Wizards, eu acho. Ou foi com o Celtics? Sei lá. Só sei que eles trocaram a pick aqui. E o Bulls pegou o Julian Phillips, que é o jogador mais atlético, provavelmente, dessa classe. Engraçado que eles perderam o Derek Jones Jr. agora, né? E acabaram pegando a cópia dele aqui, né? Então não vai fazer tanta diferença assim. O mais que na verdade o Bucks trocou essa pick, né? Na 36 o Bucks pegou a pick do Magic e draftou o Andre Jackson Jr. Na 37, que era do Thunder e foi trocado com o Nuggets, o Nuggets draftou o Hunter Tyson. Na 38, que era do Kings e foi trocado por... Cara, a de segunda rodada é bizarra, é só troca. Era do Kings e foi pro Celtics. Eles pegaram o Jordan Walsh, né, que é o carequinha lá que tem aquela doença que cai todos os pelos do corpo. É um cara interessante também. Aqui na 39 era do Hornets e foi trocada pro Hawks, tá? Via Celtics ainda. Eita, que bagunça. Mohamed Gueye. Na 40 o Nuggets não, trocaram com o Lakers aqui, ó. Pegaram o Maxwell Lewis lá de Pepperdine. É um cara que poderia ter sido na primeira rodada também, mas ele tem muitos problemas. O Hornets na pick deles mesmo, sem troca nenhuma, pegaram o Amari Bailey de UCLA. O Wizards pegaram o Tristan Vukcevic, que é um cara com potencial também. E o Blazers na 43 pegaram o Ryan Hooper. Não gosto desse cara, pra falar a verdade, mas ele tem uma envergadura bizarra. Pode ser que dê certo, mas eu não curto muito ele não. O Spurs pegou na 44 o Sid Sissoko, que é um francês aí, basicamente foi draftado por ser francês, era? Só pra ficar com o Embi.
O Sissoko jogou na G-League, né? Eu lembro dele, eu nunca curti, nunca fui muito fã do Sissoko não, mas pode ser um bom jogador lá no Spurs, na mão do Popovich. O Grizzlies na 45 pegaram o Gregory Jackson II, também conhecido como Didi Jackson, né? Que era um cara que provavelmente é um dos mais talentosos dessa classe, mas, cara, ele é meio peladeiro pra caramba. Meio não, é muito, né, na verdade. Então, é interessante. O Grizzlies costuma draftar bem e pode ser que dê certo no time deles. O Hawks na 46 draftou o Seth Land, de Penn State. E o Lakers a 47 foi trocada, né? Foi pro Pacers. Pegaram o Mojave... King, pegaram o King, não sei falar esse primeiro nome dele. Jogou lá na G-League também. Esse cara nem jogava muito, cara. Pra falar a verdade, acho que ele pegou aí pra ver no que dava, mas ele não. Esse King aí ele não jogava muito não, né? Ele é bem novo também, eu acho. O Clippers pegou o Jordan Miller. O Cavs pegou o Emoni Bates na 49, pick 49. O Emoni Bates, eu acho que se ele não fosse draftado, ele vinha pro Pistons como um two-way. Mas como ele foi draftado aí pelo Cavaliers, já tava meio que. Era meio que uma bola cantada também, porque já tinha saído umas notícias aí que o Emoni Bates poderia sair nessa pick do Cavs. E acabou saindo mesmo. Aí na 50, pick 50, o Thunder pegou o Keontae Johnson. Na 51 o Nets draftou o Jalen Wilson. Na 52 o Suns draftou o Toumani Camara. Na 53 o Wolves draftou o Jalen Clark. Na 54 o Kings draftou o Jalen Slawson. Na 55 o Pacers draftou o Isaiah Wang. Na 56 o Grizzlies draftou o Tariq Biberovic. Que nome é esse, mano? Os Warriors draftaram na 57 o Tracy Jackson Davis de Indiana, que foi um cara que teve uma produção bem grande lá em Indiana, né? Então, pode ser que dê certo, cara. Eu não sei também. Caiu bastante ele. Eu achava que ele ia sair até ali perto da nossa pick 31. E na 58, só teve 58 picks esse ano, tá? Porque teve uns times ali que não tiveram pick de segunda rodada por cometerem infrações aí na NBA. Então na 58 foi o Chris Livingston, tá? De Kentucky. E acabou, cara. Esse foi o draft. Só que não acabou o episódio. Obviamente vem aqui agora a hora que eu vou analisar, né? O Alzar Thompson e o Mark Sasser. Cara, eu vou começar logo, obviamente, né? Pelo... Ah, não, cara, olha, eu já ia esquecendo do coitado do cara que não foi draftado, né? Que inclusive eu esqueci o nome agora, eu vou ter que pesquisar. Ele jogou em Princeton. Vou tentar achar o nome dele aqui. Princeton não é uma faculdade que é reconhecida pelo basquete, né? É conhecida basicamente por ter muitas pessoas inteligentes lá. Inclusive o Carlton Banks, quem lembra aí do Um Maluco no Pedaço. Eu estudava lá ele, eu acho, né? Se eu não me engano. Lá em Princeton. Deixa eu tentar achar aqui o cara. Princeton Pistons. Cara, e apesar de Princeton não ser um time tão tradicional assim no college, eles não serem tão tradicionais assim no college, eles fizeram uma temporada histórica nesse ano de 2022-2023. Porque eles chegaram longe até no March Madness. Eu não lembro exatamente onde chegaram, mas, cara, eles foram bem no March Madness. E o nome do jogador é Tosan Evibuyoma. Cara, já não dava o Eugênio Omoyuji lá, o Omowori, sei lá, que tava no picho, que até hoje eu não sei falar o nome dele. Agora tem esse cara aqui que eu vou chamar de Tosan, que eu não sei nem se é Tosan ou Tosan. Não faço ideia quem é esse cara, eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas basicamente ele ganhou um contrato aí, eu não sei se é um contrato de 10 dias ou um contrato show. Só sei que ele vai pra Summer League, tá? E provavelmente vai pra G-League também. E é engraçado que só saiu ele, cara. O Pistons também não postou nenhum jogador saindo aí na Summer League. Apesar de que ele já tinha vazado, acho que um mês atrás, que pra quem acompanha o NBB aí, um tal de Luvinha do Corinthians, um brasileiro, vai jogar pelo Detroit Pistons na Summer League. Vou até pesquisar aqui, ó. Luvinha Corinthians, que joga na NBB. É Luvinha mesmo, cara? Agora eu nem lembro. Acho que é Mãozinha. Agora eu não lembro. Ih, cara, acho que não é Luvinha não, ó. Pera aí. Mãozinha, acho que é Mãozinha, mano. Aqui, ó, Corinthians. Cara, é Mãozinha, que Luvinha.
Confundi com o apelido lá do Gary Payton II. É irmãozinho mesmo do Corinthians. Que joga NBB aí pelo Corinthians. Ele é um ala pivô? Eu não sei exatamente. Cara, eu não acompanho muito. Ele é ala pivô e tem 1,98 m. Na verdade é bem baixo para a posição. Mas, enfim, ele foi chamado aí para a Summer League pro Pistons. Tá? Bora ver no que vai dar aí. Eu acho que ele não vai ter tanto espaço assim na Summer League e tal. Mas, sei lá, é legal ter um brasileiro, né, cara? Pra falar a verdade aí na Summer League. Cara, o nosso time da Summer League aqui, qual vai ser, será, hein? Porque é o seguinte... Hoje saiu também a notícia que o Ive e o Duren podem ir para a Summer League. Provavelmente eles vão jogar uma ou duas partidas. Talvez o Ive jogue uma, mas eu queria que o Duren jogasse duas, cara, para falar a verdade. Até porque ele é bem novo. O Duren só tem 19 anos, cara. E provavelmente é mais novo que metade dessa classe agora de 2023. Então eu acho que seria interessante ele jogar, até porque esses pivôs aí de Summer League, meu pai amado, só tem pereba, cara. Então seria interessante o Duren jogar aí nessa Summer League desse ano. O Ive, Duren, o Mark Sasser e o Ozar obviamente vão estar. Gabriel Proctor, será que vai para a Summer League? Foi a nossa pick número 30, foi a pick número 36 da temporada passada, né? Cara, eu queria que ele fosse, né? Pô, o Pistons deu stash nele, né? Mandou pra Europa. Ele tava jogando na Alemanha agora, no Alba Berlim. Só que acabou já a temporada lá, né? Na Alemanha. Então ele já pode vir jogar pelo Pistons aqui. Mas eu não sei se ele vai pra Copa do Mundo também, né? Porque pode ser que ele seja convocado pela Itália, mas acho que não vai ser não, cara, pra falar a verdade. Enfim, eu espero que ele vá pra Summer League, porque eu tô a fim de assistir ele jogar, cara. Antes que o Pistons perca esses direitos dele aí. Provavelmente, nem sei se esse cara vai jogar no Pistons e tal. Mas eu queria ver ele pelo menos jogando aí na Summer League. Antes de nunca mais ver ele no Pistons, né? E de voltar pra Europa aí. Quem vai ser o outro, será? Eu acho que é só esse, né? Não tem mais muitos aí. Deve ter uns perebas aí que não vazaram ainda. Que vão jogar também, vão formar essa lista aí. Ah, cara, o Eugênio, né? O Omowari. Não, cara, eu tenho que lembrar o nome desse cara. Eu vou ter que pesquisar aqui, não é possível. Só sei que o primeiro nome é Eugênio Omouri. Eugênio Omouri. Eugênio Omouri. Caramba, eu não sei falar o nome desse cara. Vou chamar de Eugênio só. Eu chamo de nigeriano, né? Eu dei esse apelido pra ele, porque ele é da Nigéria, obviamente. Mas eu não sei falar o nome dele, isso desde sempre. Provavelmente esse cara vai estar também. Provavelmente os dois perebas aí que estavam com contrato de way pelo Pistons, né? Que fez o Boeheim, o horrível do Boeheim, e o outro que eu esqueci o nome. Então tinha um outro lá também, cara, que ele tava até na apresentação do Pistons, não faço ideia o porquê, mas ele tava lá. O Stanley Umud, né? Ou Umud, ou Amad, sei lá. Outro pereba aí que ninguém se importa muito, mas ele tava lá na apresentação do Monty Williams também. Talvez ele jogue na Summer League. Aí, cara, é isso. Não temos muito o que falar da Summer League. A Summer League, só para avisar, para quem quiser saber, vai começar no dia, pelo menos pro Pistons, né? Eu não tenho a data aqui de que dia exatamente vai começar a Summer League, porque são bem umas 3 Summer League diferentes. Tem uma Summer League que começa no início do mês e tal. Mas tem também a Summer League principal, né, que acontece em Las Vegas, que tem todos os 30 times. Começa o calendário que são 4 partidas, tá? E basicamente cada time tem uma partida extra no final. Aí o time que tiver mais vitórias, ele vai pra final. São os 2 times, né? Obviamente vão pra final, os 2 melhores times vão pra final e decide quem é o campeão. Basicamente isso, ninguém se importa com esse título de Summer League. Mas é interessante acompanhar principalmente os primeiros jogos, porque são onde os calouros realmente jogam, né? Porque, tipo, o terceiro e quarto jogo a galera já deixa de lado, já fica com medo de jogador sofrer lesão e tal. E é muito difícil esses caras mais tops, assim, jogarem. Tops no talento, né? No caso. Aí, dia 8 de julho, às 18h30, vai ter Pistons contra Orlando Magic, também conhecido como Ozar Thompson contra o Anthony Black. Aí no dia seguinte, né, o 9 de julho, às 19 horas, Pistons versus Houston Rockets.
também conhecido como o duelo dos gêmeos aí, tá? Do Amen Thompson pelo Rockets e do Alzar Thompson pelo Detroit Pistons. Dia 9, tá? Back to back aí, dia 8 e dia 9. Com o Magic e o Rockets. Aí dia 12, 3 dias de descanso aí, dia 12 de julho, às 19 horas. Pistons versus Portland Trail Blazers. Tá? Aqui poderia ser um Alzar Thompson contra o Scoot Henderson, né? Mas provavelmente não vai ser nenhum dos dois. Provavelmente vão estar aqui nessa terceira partida. Aí dia 14, 2 dias depois, Pistons versus San Antonio Spurs. Também conhecido como Alzar Thompson contra Victor Wembanyama. Que os dois não vão estar aqui mais no final, né? Obviamente. O Embi talvez só jogue uma partida ou duas no máximo. No máximo, assim, jogando poucos minutos. Porque o bicho tava jogando as finais agora da França. Vai ter que jogar Summer League agora. Ainda vai ter que jogar a Copa do Mundo, né? Então vai ficar meio pesado aí pra ele. Ele vai jogar poucos jogos, no máximo 1 ou 2. Cara, é isso. Agora eu vou logo aqui falar sobre as qualidades e pontos para aprimorar, né? Dos jovens aí, do Alzar Thompson e do Marcus Sasser. Começar, obviamente, com a nossa pick 5, né? Porque, cara, ele é um cara com muito potencial, né? Eu sempre fui um defensor do Alzar, mas inclusive eu tava vendo as minhas postagens antigas aí, e eu cheguei a falar aí uma coisa interessante, porque esse era o meu pensamento antes do Casey sair. Porque, cara, eu tinha muita preocupação com o desenvolvimento dos jogadores, tá? No Pistons. Só que agora com o Monte chegando, com essa comissão técnica absurda que tá vindo aí, que provavelmente vai ser uma das melhores da NBA, talvez até a melhor. Cara, com essa galera aí, com a evolução já do Ivy, com a evolução que o Ivy teve, com a evolução que o Duren teve, com o Cade voltando, cara, eu acho que pode dar certo. Eu falei que o Amen e o Alzar poderiam dar muito certo no Spurs, por exemplo, porque o Spurs é conhecido por desenvolver jogadores, né? Eu falei, acho que isso em janeiro, eu acho, ou fevereiro mais ou menos. Eu tinha citado isso lá no Twitter. Aí, cara, porque eles são extremamente talentosos, sabe? Eles podem ter dificuldades assim chegando na NBA agora, tá? Falando mais pelo Alzar agora, falando aqui sobre as qualidades dele. E, cara, é muito talentoso esse cara. As qualidades do Alzar, basicamente, eu até fiz uma listinha aqui. Um ótimo teto defensivo, né, cara? Pô, o Alzar é o melhor dos irmãos aí na defesa, né? Isso é meio óbvio até. Obviamente o Amen também é bom na defesa, né? Mas o Alzar dá pra ver que é melhor. Cara, ele faz Ele costuma fazer um lockdown defense, né? Que é basicamente trancar o adversário na defesa. Ele gosta muito de defender esses caras mais baixos, assim, justamente por ele ter braços longos, né? É igual o que o Cade faz, né? O Cade não é rápido, por exemplo. O Cade é bem lento, assim. Só que o Cade, ele abre o braço, o jogador ele fica meio que receoso, porque quando o Cade ele tem mais de 2,15 de envergadura, sabe? Então o Cade fica tentando atrapalhar o cara, fica tentando colocar a mão no rosto do adversário, assim, tenta roubar a bola. Então isso atrapalha muito o defensor. Por exemplo, os defensores chutaram... Os guards, na verdade, chutaram 34% nos arremessos contra o Cade, tá? Em 2022, na temporada de calor do Cade. Em 2021 2022, na verdade. Em 2022, 2023, eu não sei porque estava bichado também, então eu dei pesquisei. Cara, então é isso. O Alzar é um defensor muito bom de perímetro, tá? Inclusive na entrevista do Troy Weaver, ele citou que o Alzar vai ser esse cara, mano. Que ele vai ser o cara que vai defender na 1, na 2, na 3, até na 4, se deixar ele consegue defender. Claro, dependendo do jogador, né? Obviamente. Mas se for um jogador mais baixo, assim, ele consegue defender. Bicho, ele é muito raçudo, assim, quando ele quer, né, defender. Porque o Overtime Elite lá, a liga de peladeiro, né, mano? Basicamente uma liga exibicionista, né? Ali a galera fica jogando, fica dando enterrada, fica dando ponte aérea e tal. É basicamente isso, a Overtime Elite. Mas, cara, esses caras são talentosos. Como o Troy Ivy disse, eu esqueci o nome da atriz lá, mas eu vou inventar aqui, ó, a Gisele Bündchen, tá? Por exemplo, o cara perguntou pro Troy Weaver se ele achava que que o nível da Overtime Elite podia meio que atrapalhar a avaliação do
dos scouts, né, da NBA. Aí o Troy respondeu: se eu acho a Gisele Bündchen bonita na igreja, eu também vou achar ela bonita no restaurante. O que é basicamente uma ótima analogia, porque, cara, eles são talentosos, eles já eram talentosos antes de irem pro Vertamelite, tá? Eles já eram prospectos tops, assim, nos Estados Unidos antes de ir pro Vertamelite. Mano, se eles fossem pra China, eles ainda eram talentos incríveis, sabe? Então não tem muito o que falar aí. São grandes talentos, cara, o Ozai e o Amen. Cara, continuando aqui depois dessa analogia aí do Troy Weaver. Continuando aqui, eu já falei, né, que o Ozar Thompson defende muito bem na 1 e na 2 e na 3. Cara, ele vai tirar a pressão basicamente do Cade e do Ivy aí, né? Pra dar, por exemplo, o Cade e o Ivy são jogadores mais ofensivos, assim. O jogo vai passar muito pela mão deles, então o Ozar vai basicamente defender o melhor jogador do perímetro do adversário, né? Então ele vai ser um cara muito importante nisso. Cara, ele é muito inteligente na ajuda defensiva, tá? E não só isso. Por exemplo, como a gente sabe, na ajuda defensiva, às vezes acontece a dobra, né? E como acontece a dobra, sempre fica alguém livre. Então, quando tem alguém livre, tem que ter alguma troca na defesa, né? E, cara, isso o Ozai é muito bom. Ele é muito inteligente nisso. Porque ele sabe ver, ele vê muito bem a quadra, né, na frente dele. Por exemplo, quando ele vê que o cara vai tocar a bola, enquanto ele tá dobrando nesse jogador, ele já sabe que tem que se mover para esse cara que tá aí de open, né? Que tá livre na bola de 3. Ele já sabe que vai ter que pular para contestar o arremesso. Tem vários takes aí dele lá no Vertemelite que ele faz isso, sabe? Que ele é muito inteligente defensivamente. Isso, nossa, cara, ele vai ajudar demais o Pistons. Tomara que dê certo, sinceramente, cara. Porque é muito interessante pro nosso time, que inclusive foi a segunda pior defesa da história da NBA. Só atrás do San Antonio Spurs. Dessa temporada também, inclusive, por coincidência. Eles tiveram a pior defesa da história num rating, tá? Um rating defensivo. E a gente é a segunda. Cara, ele tem um ótimo equilíbrio corporal, tá? Pra finalizar a jogada, pra fazer drives, pra fazer finalizações no aro, pra fazer transições ofensivas. Cara, só pra vocês terem uma ideia, ele marcou 5.3 pontos por jogo em transição. Cara, ele é muito bom em transição, ele é muito rápido. Como eu disse, ele tem um equilíbrio corporal muito bom. É ótimo, cara, na verdade. Por exemplo, tinha um jogador na temporada passada que eu gostava muito, que jogava em transição, que é o Keegan Murray. Keegan Murray era ótimo em transição lá em Iowa. Só que, cara, ele chegou no Kings. Isso não é uma crítica ao Kings, até porque eles foram para playoffs, né? Tiveram uma ótima temporada aí, indo para playoffs depois de muitos anos. Mas, cara, eles acabaram não utilizando essa função do Keegan, né? O King era muito bom na transição. E, cara, eu espero que o Pistons use isso, pelo amor de Deus, porque o Dwayne Casey nunca conseguiu usar a transição no Pistons. Tá certo que por algum momento ele nunca teve jogadores que faziam isso, mas quando ele teve, ele também não fez, sabe? Então, cara, a transição do Pistons era sempre horrível, sempre ia um monte pra zona morta, sabe? Pô, era 3 contra 1, em vez de cercarem todo mundo no garrafão e fazer uma cesta fácil, os caras abriam lá pra zona morta e tijolavam de 3. Pô, não tem como isso, cara, faz a cesta fácil. Basquete é negócio fácil, né? Como o Jokic faz, né? Como o Jokic faz, né? Perdão. Como ele faz, né? O basquete tem que ser jogado simples, cara, e não complicado. Não tem que deixar mais difícil ainda do que já é. Então é isso, cara. Ótimo equilíbrio corporal, é bom nos drives, na finalização. Ele é um ótimo também finalizador de jogadas aí no garrafão. Inclusive, eu acho que ele lembra um pouco o Jeremy Grant nisso, né? Ele é um cara que gosta muito de tentar band-aids aí com contestação, né? Como o Jeremy Grant faz muito isso desde sempre, principalmente aqui no Pistons, quando ele estava aqui. Cara, ele tem a visão de quadra, outra qualidade dele, ele tem uma visão de quadra incrível, tá? É engraçado porque o Ame é considerado um jogador que tem um passe melhor, né? Se você for ver os jogos dele, você vai ter uma percepção melhor disso, tá? O Ame, ele é um armador, no caso um point guard melhor, né, que o Alzar, que nesse caso não faz diferença pro Pistons, porque o Pistons não tá draftando um armador, né, cara? Ele tá draftando um ala. Um ala que joga na 2, na 3, na 4, até se der uma forçadinha aí, joga na 4 também. Mas, cara, ele é esse cara, sabe? Ele tem uma ótima visão de quadra, visão de jogo, sabe? Ele gosta
de pegar essa bola e ir pro garrafão e tentar um passe diferente. Pode ser um cara interessante no. Ele tem um potencial incrível para pick and roll, sabe? Ele é esse tipo de jogador que, por exemplo, o Michael Bridges faz isso muito lá no. Fazia isso muito no Suns com o Monty Williams, sabe? De pegar a bola, de fazer um pick and roll e tal. Sabe quem fazia isso, cara? Inclusive no Pistons, mas que nunca fazia isso muito bem, na verdade. O Tony Snell, acredite se quiser. Cara, o Tony Snell, eu acho que ele era um jogador que tinha um certo talento ali, sabe? Só que ele era meio escondido na quadra, né? Inclusive saiu essa semana que ele foi diagnosticado com autismo, né? O Tony Snell. Ele ficava meio escondido na quadra, né? Ele não participava tanto assim do jogo. Mas, cara, ele tinha umas partidas estranhas, assim, que ele acertava tudo, não errava nada. Não errava nada, né? Tá bom, já falei muito do Tony Snell, né? Continuando falando aqui do Ausar Thompson. Cara, ele tem esse potencial incrível de pick and roll, tá? E, cara, com o Jalen Duren aí vai ser uma coisa absurda, né? Tomara que o Monty Williams consiga usar isso e os desenvolvedores, jogadores também do Pistons consigam evoluir essa função nele. Tá, aqui algumas áreas para ele melhorar, tá? Que chutar com mais consistência, tá? Ele obviamente ele é um chutador bem melhor que o Amen Thompson, né? Que tem uma mecânica horrorosa, para falar a verdade, é meio feia. Não que a mecânica do Ozar seja linda também, né? Mas o importante é que cair no fim das contas, né? Porque, por exemplo, o Haliburton, na minha opinião, a mecânica dele é horrorosa, véio. Ele nem pula, ele nem sai do chão, para falar a verdade. Ele só estica o braço e arremessa. Só que ele chuta 40%, né? Então ninguém se importa muito com isso. E eu também não me importo com a beleza da mecânica de jogador, né? Eu me importo com a eficiência. E no caso, o Ozar também precisa de mais consistência aqui nessa eficiência dele, porque, por exemplo, nos últimos 3 jogos da temporada regular lá da Overtime Elite, eu acho que, se eu não me engano, ele acertou 1 de 8 para 3. Ou seja, em 3 jogos ele só acertou uma bola de 3, tá? Basicamente isso. Só que nos playoffs ele chutou 40% de 3, sabe? Em 5 jogos. Então ele precisa de mais consistência nisso. E ele já falou na entrevista dele que ele tá trabalhando. Inclusive, se ele soubesse que já era um cara pronto, ele teria vindo pra NBA na temporada passada, né? Porque ele já era elegível na temporada passada. Mas eles quiseram, na verdade, né? Vir pra esse ano. Mas ele mesmo disse que tem muitas coisas para aprimorar no jogo dele, inclusive esse arremesso. Que a mecânica dele já é... Inclusive tem um treino aí dele fazendo um treino junto com o irmão dele antes do draft. Eu achei a mecânica dele boa já, tá? Não incrível, tem coisa ali para melhorar, que os desenvolvedores ali do Pistons vão tentar ajudar ele. Mas, cara, pode ser interessante. Mas tomara que ele melhore nisso, né? Mas é interessante, né? Pra falar a verdade. Agora, outras coisas aqui que ele precisa melhorar. Cara, ele precisa saber jogar num pace mais lento, sabe? Numa velocidade mais lenta. Porque ele é muito maluco, bicho. O cara pega a bola e ele vai com tudo pra cesta. Tá? Inclusive ele consegue as cestas assim, né? Mas às vezes ele precisa dar uma acalmada. Só que eu acho, cara... Vendo assim no Pistons, eu acho que ele não vai ter problema com isso, porque não é como se ele fosse ficar com a bola o tempo todo, sabe? Eu acho que a maioria dessas análises assim que a gente faz do Ozar é como se ele fosse a primeira opção do time, mas ele não é isso, ele não vai ser isso no Pistons, né? Ele vai ser a terceira opção, isso é meio óbvio. Às vezes até a quarta, dependendo do jogador que estiver em quadra. Então eu acho que isso aqui, esse negócio de saber jogar num pace mais lento, eu acho que não vai fazer tanta diferença para ele. Até porque a gente tem o Cade que joga bem cadenciado, ele controla bem o jogo, ele sabe envolver os jogadores do time e tal. E o Ivy que é mais maluco, né? Por exemplo, se o Ivy tiver em quadra, o Ozar Thompson aí pode se expressar melhor, né? Pode ficar doido aí do jeito que ele gosta. Mas enfim, ele precisa melhorar isso, né? Apesar de acho que não vai ter tanto impacto assim no Pistons. Eu acho que é isso, cara. O Ozar, eu acho que são essas coisas, essas qualidades e essas áreas que ele precisa melhorar. Eu não tô lembrado de outras coisas, não, que eu esqueci de anotar aqui, eu não consigo lembrar. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu lembro que tinha outras questões sobre que ele não sabia exatamente ser um armador, né? Que ele não, se tu desse a bola para ele ser né? Um point guard,
ele teria muitas dificuldades. Só que isso no Pistons não faz nem sentido, porque ele não vai jogar na 1, né? A gente já tem o Cade que joga na 1, o Ive que pode jogar na 1, o Sasser e o Kenyon agora, que também jogam na 1, né? Que podem jogar na 1, na 2, sei lá. São caras extremamente versáteis, né? A gente estava até conversando que essa semana aí, na verdade o próprio Ozar Thompson chegou a falar isso pro James Vedas lá numa entrevista pós-draft, que ele acha que esse trio de Cade Cunningham, Jaden Ivey e Ozar Thompson pode ser um dos mais versáteis um dos mais versáteis da NBA, tá? Por exemplo, ele citou o Shai, o Giddey e o Jalen Williams, né? O Jalen Williams não é exatamente um armador, né? Mas ele teve 4 assistências por jogo lá em Santa Clara no segundo ano dele, ou terceiro, sei lá. Não lembro se o Jalen Williams era sophomore ou era júnior. Acho que era sophomore, né? Era o segundo ano dele lá, o Jalen Williams em Santa Clara. Ele sabe, né? Passar, obviamente ele tem visão de quadro, mas eu acho que nisso o Ozar Thompson obviamente é melhor. Mas, cara, é isso. Eu acho que esse trio tem tudo pra ser o mais versátil da NBA. Mais versátil da NBA, perdão. Porque o Cade, o Cade tem 6'7", sabe? O Ozar tem 6'7". E os dois com uma envergadura bizarra, né? De grande, assim. Mais de 7.0 de envergadura. Cara, bizarro isso aí. O Ivey, obviamente, como o Ivey desenvolveu o arremesso dele, né? Ainda vai continuar desenvolvendo nas próximas temporadas aí. Vai ser bem interessante esse trio, cara, pra falar a verdade. Apesar de que eu não sei se o Ozar vai iniciar a temporada como titular, né? Talvez o Boyango inicie como titular, não sei. Pra tentar colocar um pouco mais de experiência aí no time. Mas, cara, vamos ver. Isso aí tá na mão do Monty Williams, né? Então não dá pra saber ainda. Não tem nenhum indício do que vai ser. Mas é só esperar. Agora, cara, vamos falar aqui do Mark Sasser, tá? Pra finalizar aqui as análises. Até porque ele é o segundo e último jogador só draftado. Cara, o Mark Sasser eu acho que foi um grande acerto do Pistons. Era um dos caras que eu queria. Como eu disse lá no começo, o Pistons estava atrás de um guard, né? De um guard experiente. Como o Sasser já tem 22 anos, eu acho que ele pode ajudar esse Pistons. Porque ele era um líder lá em Houston, né? Cara, eu vou falar aqui algumas qualidades dele. Ele é um ótimo chutador, tá? Eu já vou logo avisando isso. Cara, a mecânica dele é linda. É linda, é linda. É rápida pra caramba. O bicho sai muito rápido da mão dele, sabe? Ele tem uns step backs assim mortais. Que é bizarro. Ele tem 2,90. Caramba, 2,90. O cara é um gigante. Ele tem 1,90 de altura, tá? E ele tem uma envergadura boa até. Eu acho que 6,7, 6,8 mais ou menos. Por exemplo, é a mesma envergadura do Whitman, tá? Só pra avisar. Mas não é tão grande assim, né? Ele não é o cara mais alto e mais longo da NBA. Não, e isso pode ser um problema pra ele aí na liga. Mas, cara, ele é um ótimo chutador após o drible, por exemplo. Cara, ele passa por ele dribla, ele já chuta o mid-range, sabe? Isso é uma coisa que, pô, com o Monty Williams eu acho que ele vai usar bastante, cara. Esse mid-range, essa bola de 3 rápida. Ele acerta a bola de 3 de longe, o bicho é maluco. Por exemplo, ele chutou 40% da linha de 3 na NBA, tá? Calculando aqui a galera... Obviamente esse cálculo não é tão exato assim, mas o Tankathon ele tem esse cálculo, tá? Que, cara, os arremessos do Ozar, eles são bem deep, assim, eles são bem longe, assim, da cesta. Então é bem mais longe da linha de 3 do college. Ou seja, era ali no limite da linha de 3 na NBA. Então, esse cara vai ser um ótimo chutador pro Pistons, tá? Eu tenho uma comparação com ele, que eu vou fazer, inclusive, uma comparação com os dois, tá? Com o Ozar e com o Corey Jones. Meu Deus, já dei spoiler aqui do Sasser. Mas eu vou logo avisando que a comparação do Sasser é polêmica, tá? Vocês já pegaram spoiler aqui, o comecinho do nome, mas vou logo avisando. Mas depois eu explico tudo, tá? Outras qualidades do Sasser, que é os movimentos... Os movimentos dele em quadra já são polidos, sabe? Ele ficou 4 anos no college. Então ele já é um cara que sabe fazer, já sabe o que fazer em quadra. Por exemplo, eu já falei isso, né? Ele tem uma mecânica muito bonita. Já falei que o chute dele é muito rápido. E ele chuta de longe e acerta mesmo assim. Os movimentos são polidos. Cara, ele é extremamente eficiente no catch and shoot. Eu tenho uma estatística que eu não anotei aqui.
que eu vou caçar essa estatística, cara. Eu postei aqui ontem no Twitter. Cara, é bizarro, ele é muito bom no catch shoot. Isso, nossa, vai ajudar muito o Pistons. Procurar aqui. Aqui, para quem quiser ver, tá? No Twitter. Eu postei dia 23. Dia 23 a entrevista a apresentação, na verdade, tá, do Osar Thompson, do Monte William, ou do Monte William, do Marcos Sasser, e o Monte William estava lá também, inclusive, tá? E o Trolive também. Eu postei as entrevistas deles lá, as melhores fases e tal. Para quem quiser ver essa entrevista, tá tudo em português, tá? Vai estar lá no Twitter. Deixa eu procurar aqui. Eles estiveram também no jogo do Tigers hoje. Já deram o azar porque o Tigers perdeu. Cara, eu tô pesquisando. Calma aí. Ah, esqueci de avisar isso, mas na apresentação do Alzar, o Amen estava presente, tá? Porque a apresentação dos calouros lá do Rockets costuma ser bem depois do draft. Inclusive, eu acho que esse ano só vai ser segunda-feira a apresentação dos calouros deles. Então, viajou a família inteira, né? No jatinho particular aí do Tom Gores. Viajou a família inteira para Detroit e o Amen veio junto, né? Inclusive, participou lá da apresentação. Participou não, né? Tava na arquibancada lá, vamos dizer assim, da apresentação do irmão. Procurar aqui. Sasser. Cara, o Sasser, ele pode jogar na 1 e na 2. Tá? Só que, como eu disse, ele é um cara baixo. Se ele for jogar na 2, ele precisa que um cara mais alto jogue na 1. Por exemplo, eu vou falar logo isso. Cara, eu não sei se a chegada do Sasser é um indicativo de que o Killian Hayes vai sair do time, tá? Sinceramente, eu não sei. Porque o Killian e o Sasser, eles meio que combinam juntos, sabe? O Sasser precisa jogar com alguém mais alto do lado. E o Killian precisa jogar com um arremessador do lado, né? Então eles meio que se completam. E, cara, os dois são defensores, então podem ajudar bastante. Olha aqui, eu vou falar sobre o Sasser aqui. O catch and shoot dele, achei já. Cara, o catch and shoot, para eles, ele tem 46% de aproveitamento. Tá? No catch and shoot. Meu pai amado. 46%, cara. Bizarro. 40% no catch and shoot quando ele tá marcado. Sabe? Quando não é ID open, quando ele tá sendo contestado, ele tem 40% para 3. Catch and shoot ID open, né? Também conhecido como catch and shoot aberto, sozinho. Só para explicar aqui, o catch and shoot é basicamente pegar e chutar, sabe? O cara recebe o passe e já chuta, tá? Esse aberto, ele tem 51% de 3, cara. Que bizarro, filho. O cara é bizarro no catch and shoot. Nossa, pode ajudar bastante, principalmente se o Killian estiver na quadra, né? Agora é o seguinte, se o Killian sair, fica o Bucks, né? Aí o Sasser joga na 1. Ou Sasser, né? Do jeito que pronuncia, do jeito que você quiser. Mas o Sasser fica na 1. Cara, só que eu tô pensando agora, cara, eu acho que o Killian Hayes e o Sasser encaixam juntos, sabe? Só que aí quem roda é o Bucks, né? O Bucks tem até dia 29 de junho desse mês, tá? Pra decidir se vão aceitar a team option dele, provavelmente vão. Pode até trocá-lo depois e tal. Mas, cara, vamos ver isso aí, tá? Vamos ver, é um negócio interessante. Talvez um Killian Hayes e um Sasser funcionem juntos. Caraca, eu não tinha pensado nisso, cara. Eu acho que... Cara, eu tinha pensado neles juntos, mas agora eu tô analisando aqui de forma mais complexa. Talvez seja bem interessante, pra falar a verdade, essa dupla. Quem sabe, né? Bora ver aí no que vai se desenrolar nos próximos dias. Continuando aqui falando sobre as qualidades do Sasser. Cara, ele é um ótimo defensor. Cara, ele é ótimo mesmo. Ele tem mãos rápidas, né? Ele rouba muitas bolas. Ele é meio que um cão de guarda. Vai ter gente que não vai gostar dessa comparação, que eu sei que tem haters aí do Isaiah Stewart. Mas eu tenho que fazer essa comparação. Cara, ele é o Isaiah Stewart dos guardas, sabe? O bicho é um cão de guarda, ele defende demais. Ele é muito esforçado em quadra, sabe? Ele deixa tudo dele em quadra. O bicho, ele joga como se fosse a última partida da carreira, como se ele estivesse brigando por um emprego, sei lá. Pô, imagina um cara com uma semana sem comer e se ele defender bem, ele vai ganhar um pão, sei lá, um pão com manteiga. É isso, cara. O Sasser, ele joga por comida, basicamente isso. O cara é um cachorro, né? No bom sentido, né? É o famoso dog lá nos Estados Unidos. Aqui tem alguns problemas
áreas que ele precisa evoluir, que ele não é atlético, tá? Ele não vai evoluir, obviamente, nisso, né? Ou o cara nasce com isso, ou o cara tem que suar sangue pra ficar mais atlético. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que não vai ter grande impacto assim no jogo dele, porque ele já tem esse jogo aí de arremesso, né? Mas ele é um cara muito rápido, né? Ele não é atlético, mas ele é extremamente rápido. Inclusive, ajuda, porque isso é uma área que ele precisa de evolução, tá? Porque ele não é um bom finalizador de bandeja. Ele não sabe fazer bandeja. Quer dizer, ele sabe. Só que por conta da altura dele, ele também não tem uma grande envergadura assim, ele acaba tomando muitos toques, sabe? Então ele tem que se esforçar muito pra fazer uma bandeja. Mas quando ele passa do primeiro defensor, no drible, por ele ser rápido, né? Ele consegue fazer bandeja fácil, justamente por causa dessa velocidade, sabe? Não é que ele não sabe fazer bandeja, mas ele realmente não consegue finalizar a jogada quando tem contestação ali no garrafão. Inclusive, um short chart dele, no lado esquerdo, né, que é a canhota dele, o cara tem um aproveitamento muito ruim, cara. Só que no lado direito é um bom aproveitamento, na verdade, né? Então ele pode esperar aí que vai ser um cara que vai finalizar muitas jogadas com a mão direita. E com a mão esquerda vai ter muitos problemas. Tá? Ele tem dificuldade muitas vezes em criar separação, tá? Principalmente quando tem ajuda defensiva. Às vezes ele buga a mente dele, sabe, ele meio que sai do plano, ele não consegue. Por mais que ele seja um jogador muito inteligente, às vezes dá um aneurisma cerebral nele, que ele trava, sabe? Ele não sabe o que fazer às vezes quando tem uma dobra nele, por exemplo, ou quando tem uma ajuda defensiva. Às vezes ele não consegue criar uma separação com o defensor que está em cima dele. Mas vamos ver. Cara, é exatamente isso. Às vezes ele se perde driblando, né? Às vezes ele dribla muito e meio que se perde. Só que é aquela coisa. Eu acho que no pista ele não vai ter tanta oportunidade assim para ficar fazendo isolations, né? Como ele fazia em Houston. Então, no pista eles vão tentar usar as maiores qualidades dele, que é, por exemplo, o pick and roll dele, tá? Não exatamente no passe, mas, cara, o pick and roll, ele precisa de uma boa screen, sabe? E não essas screens que tem com o Casey, que o pivô basicamente fazia screen, e antes do cara passar por ele, o pivô já ia indo pro garrafão. Ou seja, não é pick and roll essa bosta, né? O cara não fez screen nenhuma, né? Então não faz tanta diferença assim. Então o Duren, ele vai precisar fazer uma screen boa. Espero que o Monte entenda isso, né? Provavelmente vai entender, até porque o Phoenix Suns já fazia isso, né? Tá certo que era por causa do estilo dos jogadores dele lá, do Devin Booker, do Chris Paul. Só que no Pistons também vai ser assim, até porque o Cade Cunningham e o Jaden Ivey também fazem isso, né? E agora o Sixers também, né? Além do Killian Hayes, né? O Killian Hayes, apesar de ser horrível, também chuta seus mid-range, suas bolas de 3 aí. É isso, cara. É isso, essas foram as qualidades e áreas que o Sixers pode melhorar. Acho que não tem mais nada para falar, eu já falei, né? Pode ser que aí nos próximos dias aconteça uma troca. A gente já tem muitas coisas para resolver aí. Eu não sei quando vai ser o próximo episódio, para falar a verdade. Eu acho que eu vou esperar alguma troca, sabe? Vou esperar a Summer League. É verdade. Eu vou falar depois da Summer League, tá? Talvez, provavelmente. Depois que a Summer League acabar, eu falo um pouco sobre a Summer League. Mas como é pouca coisa, talvez eu invente outro assunto aí. Talvez eu fale um pouco sobre o Monty Williams, como eu prometi, né? Talvez seja isso. Mas vamos ver como, o que vai acontecer aí. Talvez, pode ser que aconteça com uma troca. Como eu falei. Rapaz, eu tinha esquecido da Free Agency, olha. Rapaz, não é possível. Eu simplesmente esqueci que a Free Agency abre dia 1 de julho. Então, esquece isso que eu falei agora. O próximo episódio provavelmente... Perdão. O próximo episódio provavelmente vai ser do Pistons... Da Free Agency, tá? Do Pistons. Bora ficar de olho aí, porque o Pistons tá de olho aí se o Portland Trail Blazers vai ir pra reconstrução ou não, né? Porque se for... Cara, o Jeremy Grant vai vir pro Pistons, cara. Eu acho que vai. É meio que bola cantada isso aí já. Sabe? Meio que um negócio quase certo. Porque, cara, o Jeremy Grant ia querer voltar, né? Ele é um grande amigo do Troy Weaver. Ainda mais com o Monty Williams agora. Eu acho que ele ia querer voltar pro Pistons. Só que é aquela coisa. Se o Blazers não for pra reconstrução e o Lillard ficar, o Jeremy Grant eu acho que também fica lá em Portland, né?
Então vai ser meio complicado. Mas tem outros caras aí, tem o Cameron Johnson, né? Que o Nets provavelmente não vai querer libertar, então a gente teria que dar um overpaid no Ken Johnson, provavelmente uns 28 milhões por temporada, né? Então seria extremamente pesado o Ken Johnson, que não é um jogador tão talentoso assim, né? Ele é basicamente um chutador e um 3&D, né? Na verdade, apesar de ele saber fazer outras coisas. Tem o Craig, né? Que jogou no Suns, jogou no Nuggets também, jogou no Suns com um monte lá. Tem o Watanabe, o japonês lá, que é bom defensor também. Cara, tem uns caras legais aí, bora ver o que vai acontecer. E é isso, esse foi o episódio. Tomara que dê tudo certo aí, que nenhum dos nossos dois calores seja um bust. Vamos ver essa Summer League aí do que vai acontecer. Eu acho que até que o Cade vai ser inscrito na Summer League. Não sei se vai ser inscrito. É porque, cara, o Cade ele costuma ser inscrito na Summer League e ele não joga, né? Basicamente é só pra ir treinar lá com o time, né? O cara precisa estar inscrito pra treinar com a galera da Summer League. Então, pode ser que ele seja inscrito, mas eu acho que não vai ser não. Acho que vai ser só o Ivy e o Durin mesmo. Mas bora ver. É isso, tomara que dê tudo certo, como eu disse. E é isso, acabou o bloco. Para. Eu esqueci de fazer a comparação aqui. Eu sou meio ruim de memória. Acabei de perceber na hora da edição. Mas agora eu lembrei. Enfim, cara, fazendo as comparações aqui do Ausar Thompson e do Marcus Sasser. Começando primeiro pelo Ausar. Cara, eu acho o Ausar Thompson... As comparações que fazem com eles, né? Os scouts, os olheiros, os analistas aí, eles comparam com o André Iguodala, né? O Iguodala lá da época de Sixers. Pô, cara, isso é engraçado, porque eles se parecem muito. Tentem procurar o Iguodala da época do Sixers antes de ir lá pro Golden State Warriors. Cara, é muito parecido. Eu acho que é uma ótima comparação, assim. Mas é meio difícil comparar o Alzar e o Armin, sabe? E são meio que jogadores originais, vamos dizer assim. São caras meio... com características meio diferentes, sabe? Porque, basicamente, eles sabem fazer tudo, assim, dentro de quadra, pela altura que eles têm, sabe? Então é meio difícil fazer uma comparação. Mas outra comparação que fazem também com o Alzar é com o Andrew Wiggins, tá? O Wiggins, perdão, meu Deus do céu, não vai sair mesmo? O Wiggins, cara, quase não saiu. O Andrew Wiggins, falando mais rápido assim, acho que é mais fácil. Andrew Wiggins, agora do Golden State Warriors, tá? Não o da época lá do Wolves, lá em Minnesota. Mas o Wiggins agora, ele, acho que dos Warriors, né? Ele é um ótimo defensor. Mas é aquela coisa, o Wiggins também não tem um grande playmaker, assim, né? Ele nunca foi conhecido por ser um grande playmaker. Então acho que a comparação com o Iguodala, eu acho que é melhor. Agora, para fechar aqui a comparação com o Marcus Sasser. Cara, na minha cabeça lá na hora de gravar o episódio, eu achei ele parecido com o Corey Joseph, cara. Eu sei que você vai ficar bravo agora e falar, então a pique não prestou. Pra que draftou esse cara? Calma, o Corey Joseph, ele é campeão da NBA, mano, sabe? Claro que não é por causa dele, né? Não é como se ele fosse dono do time lá no Spurs. Mas, cara, ele já foi um bom reserva na NBA. Hoje em dia ele já é mais veterano, né? Mas, tipo, na época do Pacers, do Indiana Pacers, era muito bom, cara. Ele era ele jogou muito bem vindo do banco. Ele era meio que um sexto homem, assim, né? Não é à toa que ele ganhou depois um contrato ali de 13 milhões por temporada lá no Sacramento Kings, se eu não me engano. Acho que foi esse o valor. Não lembro exatamente. Mas, enfim, cara, eu acho que essa era uma comparação boa do Sasser. Só que o Sasser, ele defende muito bem, né? Então meio fica uma comparação meio estranha. Aí eu lembro de outros, por exemplo, o Devin Mitchell lá do Sacramento Kings. Só que o Mitchell também não... sei lá, ele não é conhecido por ter um grande arremesso assim. Então, cara, eu acho que o Jevon Carter, eu acho que é uma boa comparação com o Marcus Sasser. Já o Jevon Carter também já é um armador vindo do banco, igual o Sasser vai ser. Então eu acho que essa é uma boa comparação, cara. O Jevon Carter, que atualmente tava, né? Ele é free agent agora. Ele tava no Milwaukee Bucks. Eu não sei pra onde ele vai agora. Inclusive eu achava que ele viria pro Pistons, porque o Monty Williams
treinam ele lá no Phoenix Suns, acho que foi no primeiro ano do Monty Williams no Phoenix Suns, ou no segundo, eu não lembro exatamente. E o Jevon Carter, ele jogava lá no Suns. E eu achei uma boa comparação, cara. Eu acho que essa é a comparação ideal do Marcus Sassi. Ou seja, o Oscar Thompson, acho que a comparação dele pode ser o André Iguodala. Claro, tudo se der certo aqui, né? E o Sassi, eu acho que o Sassi não se der certo, dá errado. Eu acho que ele já chega na NBA sendo algo parecido com o que o Jevon Carter é, até pela idade dele, né? Ele ficou 4 anos lá no college, é um cara experiente. Então, é isso. Acho que essas são boas comparações. E se você tiver outras comparações, é só deixar aí nos comentários lá do YouTube, ou deixa lá no Twitter também, manda lá no Instagram. E é isso. Acabou o bloco. É isso, galera. Chegando ao fim aí mais um episódio do podcast, né? O 8º episódio. Obrigado aí pra quem escutou até o final. E só pra avisar, tá? Que eu gravei esse episódio na sexta. Então, se sair alguma novidade... Perdão. Se sair alguma novidade de algum jogador que o Pistons contratou pra Summer League... acabou não saindo no vídeo, tá? Agora, se acontecer outra troca, uma troca grande, eu vou ter que apagar todo esse episódio, né? Até segunda-feira, que eu vou postar esse vídeo segunda-feira, esse episódio. Então, se acontecer alguma coisa antes, tomara que não aconteça, porque, caramba, foi 1 hora gravando aqui, filho. Dá trabalho, velho, de editar ainda. Eu vou logo editar, porque eu não gosto de deixar pra última hora. Sempre complica, às vezes fica até de madrugada editando, aí é meio complicado. Então eu vou logo gravar isso aqui, vou editar e tudo certo. É isso, galera. Pra quem quiser nos seguir nas outras redes sociais, como sempre, eu vou deixar o link aí na descrição. Ou se você estiver no YouTube, eu vou deixar aí nos comentários. Então é isso. Obrigado por escutar, pela 3ª vez que eu tô falando isso. E até o próximo episódio. Valeu, falou!